O levantamento foi feito recentemente pela Caixa Econômica Federal, que é a responsável pelo financiamento do programa. Das mais de 2 milhões de moradias que já foram entregues pelo programa em todo o Brasil, cerca de 25% das famílias não estão pagando as parcelas em dia. O valor da parcela dos imóveis varia de R$ 25 a R$ 80. E as famílias têm um período de 10 anos para quitar esse financiamento, que é parcelado em 120 meses. Houve uma veiculação de uma matéria a título nacional em que a Caixa Econômica Federal e o Ministério das Cidades estão trabalhando no objetivo de reaver esse capital investido que as pessoas não estão pagando as parcelas do programa Minha Casa Minha Vida. Especificamente no faixa 1, que é onde atinge a maior quantidade de unidades disponíveis e as pessoas mais vulneráveis com o acesso a esse programa. São aquelas pessoas que pagam entre R$ 25 e R$ 80, que é uma parcela muito pequena, mas que acaba que no desenrolar do programa, no tramitar do período contratual, essas pessoas não vêm pagando mês a mês aquela parcela que é devida a título de financiamento por conta do programa Minha Casa Minha Vida. Como está a situação dos jataienses nesses dois setores, Cidade Jardim 1 e Cidade Jardim 2? A perspectiva do governo federal e da Caixa Econômica, que é a gestora desse recurso do Fundo de Arrendamento Residencial, é que numa visão global, 25% daqueles do faixa 1 que receberam essas unidades, eles estão inadimplentes. Não há uma estratificação hoje por região ou por cidade. No cenário nacional, cerca de 2 milhões e 600 mil unidades habitacionais já foram entregues às famílias. Em Goiás já foram entregues mais de 144 mil unidades. Então isso não está estratificado por região, nós não temos as informações daqui da cidade. Mas dentro de um cômputo nacional, 25% é uma representatividade grande, é um impacto negativo muito grande nessas contas, a fim de que haja uma estabilização e que pudesse favorecer o desenrolar de novos outros empreendimentos a serem disponíveis para as famílias. Ainda de acordo com o superintendente, as famílias podem perder os imóveis caso não mantenham as parcelas do financiamento em dias. Olha, lamentavelmente, aquelas pessoas que não cumprem com o combinado, que seria o pagamento mensal das suas parcelas, elas podem, depois de um trâmite administrativo, depois na esfera jurídica, elas podem perder esses imóveis, porque o contrato ele exige que essas pessoas façam o pagamento mês a mês. Não havendo esse pagamento mês a mês, infelizmente, corre-se o risco de perder a moradia e ela ser devolvida ao Fundo de Arrendamento Residencial, que é o proprietário, que é o dono do recurso que pagou a construção dessas moradias. Agora está sendo feita alguma ação na prefeitura aqui em Jataí para estar analisando essa situação? Ainda não. A Caixa Econômica Federal está trabalhando, junto com o Ministério das Cidades, em fazer uma operação, uma força-tarefa, a fim de que haja um trabalho com essas famílias, uma notificação, primeiramente, para que haja uma negociação dessas dívidas, desses valores devedores, para que possam, então, tentar equalizar e não retirar ninguém das suas moradias. É bem verdade que a moradia, que a casa, é o sonho de muita gente. Elas passaram por tantas coisas, por tantas situações, perder por causa desses valores seria aí uma coisa muito ruim para essas famílias, porque o valor não é tão alto, mesmo que você some durante o ano, vai dar pouco menos de R$ 300 em parcelas durante o ano todo, e isso talvez, numa forma de ser trabalhada com a Caixa, talvez até haja um desconto para retirada dos juros para as pessoas pagarem essas dívidas. Mas tudo isso não há nada formalizado, ainda não foi montado essa força-tarefa, mas essas pessoas que estão inadimplentes, elas serão, na época oportuna, notificadas e chamadas pela Caixa Econômica Federal. Não haverá outro meio de resolver isso, não são as prefeituras que negociarão, não serão outras pessoas que negociarão isso. É bom deixar isso bem claro para as pessoas do Cidade Jardim 1, Cidade Jardim 2, tudo relacionado ao pagamento de parcela, somente a Caixa Econômica Federal é quem resolve, ou seja, não há outras pessoas que resolvam essas questões financeiras, senão a própria Caixa, repetindo. Mas
pessoas que querem quitar então esse débito devem estar procurando a Caixa. Exatamente, somente a Caixa Econômica Federal é o banco responsável por receber e resolver a vida dessas pessoas. Mas algumas famílias estão preocupadas com essas parcelas e fazem questão de manter em dia. É o caso da Jeane, que paga apenas R$ 30 em sua residência, que fica localizada no setor Cidade Jardim 2. Só que antes ela pagava R$ 400 de aluguel. Tá, todas em dias, graças a Deus. Quanto que você paga por mês? R$ 30. Você acha importante estar pagando esse valor em dias? Eu acho, porque eu pagava aluguel, né? Eu pagava R$ 400 de aluguel e para mim é R$ 370 a menos no orçamento da minha casa, né? Tudo para não perder a sua casa, né? Por isso está com as prestações em dias. É claro. Mas esse não é o único problema desse programa habitacional aqui em Jataí. Várias outras denúncias de irregularidades estão sendo analisadas pela superintendência. Exatamente. Dentro desse trabalho que está sendo feito, o foco não é somente a inadimplência, mas também o uso inadequado desses imóveis. Um exemplo de uso inadequado: transferência para outra pessoa, venda, aluguel, abandono. Tudo isso que não é o uso pelo beneficiário é considerado inadequado pelas cláusulas contratuais e também ensejam o encerramento desse contrato e até mesmo o adiantamento da dívida. Se a pessoa não tiver condição de pagar o adiantamento da dívida, ela pode ter o imóvel retomado e ele volta para o fundo residencial e depois será passado para um suplente no momento oportuno. Mas frise-se, tudo isso passa-se por um trabalho administrativo e depois jurídico até que haja o desfecho de tudo isso.